Vamos começar. Bom, então, uma boa noite, pessoal. Hoje a gente vai estar falando sobre um tema, né, que envolve automação e inteligência artificial. É uma situação onde a gente tem se posicionado como Omniforge, né, ou também como consultor, assim, nesse cenário. Então, a gente vem trabalhar como maximizar a lucratividade, como agregar valor, né, trabalhando no âmbito de inteligência artificial, trabalhando com automação. Então, nesse momento que eu estou conversando com vocês aqui ao meu lado, eu tenho um fluxo que está fazendo uma operação em 248 grupos de contatos, né, 248 grupos que eu faço, né, intervenção, que eu trabalho ali com eles. Então, nesse momento, deixa eu permitir aqui. Então, nesse momento, né, então, assim, a gente está trabalhando, conversando, né? Boa noite, tudo bem? Então, a gente está trabalhando e a automação, ela está acontecendo nesse momento. Então, vou explicar um pouco para vocês aqui. Vou me ater hoje um pouco sobre o trabalho da automação e da inteligência artificial. Como que nós podemos estar agregando valor para profissionais, consultores e empresários que têm, por exemplo, grupos de contato ou que têm, né, um manejo mais próximo, assim, de redes sociais, vendem pelo WhatsApp, vendem por grupos, fazem campanhas, enfim. Então, vou estar conversando com vocês, passando com vocês um pouquinho a estrutura, né, do que a gente tem se proposto a trazer de valor para o mercado aqui, onde a gente tem se posicionado com as automações. Enfim, sem delongas, meu nome é Gessé Freitas, sou consultor estrategista de negócios, opero com automação, opero com inteligência artificial, e a gente tem procurado trabalhar para trazer valor para o mercado, trazer valor para os nossos clientes. Trabalhando com esse cenário que a gente tem proposto para hoje, então, vendas pelo WhatsApp, agendamentos pelo WhatsApp, não seja tudo hoje que nós temos como face de comunicação hoje, ele acaba trazendo, ele acaba tendo, né, um formato onde a comunicação ela acontece por meio de texto, de vídeo e de voz. Então, hoje o mais difícil, por exemplo, é que a gente consiga fazer, não impossível, tá? Mas hoje que a gente consiga fazer uma interpretação de gravação de vídeo. Então, para isso, hoje a gente já trabalha com sumarização de vídeos. O próprio YouTube já tem a questão das legendas. Essa live que está sendo gravada aqui vai ser ofertado depois para nós uma sumarização dessa live, que vai chegar por texto, vai chegar o vídeo, ele já vai subir para uma pasta no Drive, possibilitando que eu coloque no YouTube. Então, próprio YouTube, o próprio Google, na verdade, já fez um trabalho de automação, digamos assim, para facilitar a nossa vida. Então, quando a gente fala em automação em si, não necessariamente se vincula à inteligência artificial, mas também se trabalha também com isso para que a gente possa ter insights, que a gente possa melhorar a nossa comunicação, melhorar a nossa interação com o nosso cliente, o nosso lead, né, ou possível lead nesse cenário que nós estamos prospectando. Então, desmistificando um pouco esse cenário, onde a gente opera com WhatsApp, fazer disparo de WhatsApp, ele é errado. Vamos deixar nesse ponto aqui, é uma estratégia que muitas empresas e marcas, né, pessoas, na verdade, assim, utilizam, né, para fazer uma venda mais blocada. Então, ou seja, isso chega diretamente no teu WhatsApp, tu não conhece aquele contato e tu também não sabe de onde surgiu, né, ou seja, como o teu contato foi conseguido, né, naquele momento ali. Então, eu explico para vocês com uma rápida intervenção de tela, eu posso trabalhar com vocês aqui, eu vou estar mostrando, não posso operar nesse sentido aqui, mas eu posso mostrar para vocês uma estrutura de fluxo acontecendo. Então, sim. Então, dá para a gente mostrar aqui um trabalho, né? Vou fazer um trabalho com vocês aqui, que é uma extração, né, de dados de grupos, na verdade. Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho uma tabela de grupos, né, de WhatsApp, então, ou seja, tabela de grupos que eu faço parte. Aqui eu tenho todo um processo, né, de times, enfim, de tempos para que eu possa gravar numa tabela. E aqui nós estamos conseguindo contatos, conseguindo leads de informação. O objetivo desses contatos aqui não é fazer disparo, o objetivo desses contatos aqui é nós identificarmos o que está acontecendo dentro da estrutura de grupos, fazermos um vínculo desses grupos com o nome das pessoas e depois identificarmos as conversas que estão acontecendo nesse contexto.
Por que, né, nós estamos fazendo isso, tá? Nesse momento aqui. Então, vou compartilhar com vocês uma outra guia para mostrar para vocês, né, a interação, por exemplo, da gestão de conteúdo, tá? Então, passando aqui, ó, compartilhamento, vou compartilhar essa guia aqui. Esse trabalho que está sendo feito de concatenar os contatos que estão chegando com os IDs dos grupos que estão operando, mais com as mensagens que estão acontecendo dentro dos grupos aos quais nós fazemos parte, ou seja, nós ajudamos, buscamos ajuda, publicamos material, conteúdo. Então, hoje nós temos essa IA em treinamento, entendendo o comportamento do lead, ou do cliente, ou do usuário, do participante de cada grupo que a gente está trabalhando ali, está entendendo esse comportamento para que possa o quê? Para que possa estar nos trazendo insights, para que nós possamos estar produzindo conteúdo direcionado exatamente para um nicho, uma massa que está sedenta por conhecimento, ou seja, está sedenta de saber mais sobre automação, ou saber mais sobre a parte financeira, saber mais sobre como vender. Então, isso se contrapõe, na verdade, ao deixar de fazer a sua parte. Então, quando a gente comenta e trabalha, né, das mentorias que eu passo com quem opera comigo ali na estrutura de automações, inteligência artificial, é sempre buscando o quê? Buscando entregar valor. Com o que nós estamos fazendo aqui, aplicando para o negócio de vocês, negócio de empresários, por exemplo, imagina que um mini mercado, por exemplo, ele tem um grupo de WhatsApp ali, 5, 6, 7 grupos de WhatsApp. Então, ele atende 5, 6, 7 bairros, digamos assim, é um mini mercado muito forte, aquela situação, nada daquela situação de, né? Então, nesse contexto, tá? Então, trabalhando com esse cenário, o que vem acontecer? Tá? A administração desses grupos, na verdade, acaba ficando muito difícil quando a gente começa a operar no sentido de muita informação, muito volume, digamos assim. Tá? Então, o que vem a acontecer? Nós trazemos essas informações para uma mesma base, então nós estamos interpretando aqui, ó, essa base de operação aqui acontecendo. Essa base de informação ela está sendo salva dentro da estrutura onde nós temos um agente que ele está dentro dos grupos, né, que nós estamos operando. Por exemplo, assim, hoje eu tenho alguns agentes espalhados por grupos, então nós estamos praticamente gerenciando aí quase, né, 5, 6, 7 mil pessoas, né, num grupo determinado segmento, digamos assim. Aquilo, né, nos traz muitos insights, nos traz muitas conteúdos para que a gente possa estar direcionando e devolvendo para essa organização valor. Um valor em que sentido? Então, nós passamos a estrutura de mensagens que nós temos, passamos por dentro da estrutura de trabalho dos agentes, formatamos um agente que é um resumidor, depois formatamos um agente que é um copywriter, e formatamos um agente que é especialista em marketing. Tudo isso trazendo base de conhecimento do que nós temos das melhores práticas de internet, melhores práticas de marketing, melhores práticas de conhecimento. Então, quando eu falo de internet, a melhor prática que nós podemos ter são palestras, tá? São pontos de interação. Então, quando nós interpretamos e nós temos essas lives, por exemplo, aqui, nós estamos entregando um suprassumo de conhecimento. Porque eu não tenho como trazer esse tipo de conhecimento através de um livro. Eu preciso entender, compreender, interpretar este livro para depois repassar o meu conhecimento. Quando eu trago isso, de certa forma, para o ambiente de uma live, uma palestra, o palestrante que está ali, ele se apresenta com muito domínio do assunto. E esse domínio do assunto é o que nós queremos, porque ele vai trazer exatamente os pontos que são relevantes. Como a inteligência artificial ela trabalha com base de contextos, e se nós colocarmos a vida dessa pessoa, os livros que ela leu, os vídeos que ela assistiu, os gostos que ela tem, concatenarmos essas informações através de uma base vetorizada, nós encontraremos padrões, e esses padrões com comportamento, tom de voz, ou seja, aquilo que faz dele ser quem ele é, nós teremos um clone de uma persona que vai agir, tá, de acordo com aquilo que está acontecendo, de acordo com o que nós gostaríamos, né, que acontecesse. Nós teremos ali um agente que vai ser uma personificação de um palestrante, de uma figura histórica, digamos assim. Boa noite, tudo bom? Então, um exemplo, por exemplo, para vocês. Eu peguei o Lobo de Wall Street,
né? Ou seja, um dos maiores, né, marqueteiros, um dos maiores vendedores, na verdade, né, de estrutura, né, de campanhas de vendas, de inteligência, de interpretação de comportamento, de análises, de insights momentâneos, por exemplo. Formatei esse agente, e esse agente hoje ele nos fornece insights sobre determinados tipos de assuntos que nós queremos explorar do mercado. Então, a partir do momento em que eu tenho o livro do Lobo de Wall Street, eu tenho os vídeos, eu tenho um audiobook, né, na internet, ali no YouTube, eu tenho muita documentação dele, eu começo a ter todo esse preparativo, formatar o agente para que isso aconteça e nós consigamos extrair informações disso com o poder da inteligência artificial. Essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ela está fazendo análise em insights aqui, né, através, ou seja, eu vou conversar com ele através de um chat e vou perguntar, por exemplo, assim, tá? O que você faz? Né? Então, ele vai me trazer aqui um comando básico, eu formatei essa persona somente para ser um assistente, projetado para ajudar em informações, responder perguntas, fornecer análises, gerar conteúdo com base em pedidos. Posso realizar diferentes funções, analisar dados, insights, gerar ideias de conteúdo e muito mais. Enfim, então, como eu tenho uma base de dados acontecendo, e essa base de dados está muito rica, e esse fluxo está acontecendo em outro momento, ou seja, nós estamos aqui conversando, os grupos estão tendo interação, estão alimentando ali, eu vou perguntar, por exemplo, assim, quais as melhores análises, vou deixar bem genérico, tá, gente, que você fez. Então, vamos esperar para que ele possa me responder. Só não tenho acesso a análises passadas, mas posso realizar análise em tempo real com as dicas. Então, eu vou pedir para ele, então, o seguinte, então, faça, tá? Então, aqui, pronto. O que aconteceu? Tá? Estourou o volume de tokens, que é outro problema que a gente passa a ter na interpretação de grandes volumes de mensagens. Ou seja, eu estou analisando aqui volumes de mensagem de um dia inteiro. Então, eu preciso começar a vetorizar essas mensagens, quebrar essa movimentação, para que a gente possa fazer o quê? Que a gente possa, passou exatamente 933 tokens aqui, de 855, em 128.855 mensagens, tá? Então, ou seja, na estrutura. Então, aqui eu preciso montar uma estratégia diferente para poder operar. Então, eu preciso quebrar esse nível de mensagens aqui para que a gente possa estar operando, digamos assim. No decorrer, né, da nossa conversa agora, consigo passar para vocês alguns outros insights nesse momento aqui. Gente, o que está acontecendo é uma estrutura onde nós temos um alto volume de informações para um tratamento desses dados. Isso precisa ser quebrado nesse momento aqui, e isso acontece através de manipulação de dados em banco de dados. Então, a entrega de valor que a gente vem ofertando, que a gente pode trazer, na verdade, para a conversa com vocês aqui, ela passa exatamente por isso também. Tá? Então, eu tenho grupos, né, de WhatsApp, tenho grupos de pessoas conversando e interagindo nesse sentido, e a partir disso eu começo a trazer o quê? Eu começo a traçar comportamentos, tá? Nesse contexto. Então, eu vou abrir uma outra estrutura com vocês aqui, mostrar para vocês algumas coisas que já aconteceram no dia de hoje. Então, vou pegar aqui, por exemplo. Então, esse aqui é um fluxo do meu assistente pessoal, onde eu venho trabalhando, venho operando com ele. E aqui eu quero interpretar, desse contexto aqui, eu quero interpretar o que eu vou mostrar para vocês. Então, eu digo para ele o seguinte: apenas classifique a intenção, não responda a nada. Apenas identifique a necessidade de ajuda e classifique como. Entenda o contexto para poder classificar. Sempre que identificar a necessidade de ajuda, responda só e somente. Intenção, necessidade de ajuda. O que faz essa entrada desse fluxo de informação aqui? Eu recebo as informações através de um banco de dados, através de uma interação com o usuário. Então, eu venho, opero aqui, recebo as informações aqui todas no meu, né, na minha estrutura de WhatsApp, digamos assim, tem um servidor escutando o meu WhatsApp, ele traz a informação para cá, nesse momento de tratamento, e ele me entrega, sempre que alguém interage comigo ou interage dentro dos grupos, ele me traz uma mensagem dizendo, existe necessidade de ajuda. Então, imaginem vocês, né, gerenciando vários grupos, ou aquele supermercado, ou mini mercado do bairro, né, que tem ali, por exemplo,
vida própria, né? Digamos assim. Então, muitas vezes, alguma mensagem pode passar despercebida, e toda mensagem que passa despercebida em canal de vendas, ele deixa de ter o quê? Né? A sua principal função, que é a lucratividade. Então, este sistema nos avisa, né? Ou seja, essa interpretação, esse pequeno prompt ali nos avisa que há uma necessidade de ajuda, nos entrega, nesse momento, a informação que nós precisamos para fazer a interação. Então, ele nos diz o seguinte, ó, este comando todo que está acontecendo aqui, traduzido diz, o participante Gessé Freitas, né, no grupo tal, celular tal, necessita de ajuda. Que horas? 13/11, 14h49, preciso instalar um webhook na API e eu faço isso como? Ele entendeu o contexto, repassou a movimentação, essa mensagem pode chegar para mim pelo WhatsApp, para que eu possa fazer um atendimento na hora, ou eu posso rodar essa mensagem novamente em banco de dados e que isso vá abastecer uma planilha que alguém está cuidando. Então, a gente chega num outro ponto importante. Automação e inteligência artificial não substituem pessoas. Quando a gente opera com esse nível de pensamento, que acaba sendo uma coisa medíocre, digamos assim, nós estamos reduzindo as pessoas simplesmente a máquinas, né? Ou seja, não a nada, por exemplo, nesse contexto. Quem vai operar conosco são pessoas. Quem vai usar os nossos sistemas são pessoas. Quem nos contrata são pessoas. Se as pessoas não gostarem do nosso sistema por qualquer motivo que esteja acontecendo, ou seja, levantarmos uma resistência interna sem querer, ou por ser ventilado, ou porque já está na mídia, ou porque já tem, né, gente falando que a inteligência artificial vai tirar o trabalho, aquela coisa toda. As pessoas vão o quê? Sabotar o processo de implantação. E quem trabalha com implantação de software, implantação de sistemas, RP, enfim, sabe que a resistência do usuário derruba qualquer projeto. Então, por mais que o empresário esteja à frente, né, e patrocinando a mudança, ele precisa querer se incomodar, não falo, né, do fator de incomodação, ele precisa querer se incomodar tanto ao ponto de que a tua ferramenta, a nossa ferramenta, entregue tanto valor que ele demita aquela pessoa que está com ele há 10 anos, por exemplo. Só que tem um detalhe, demitir a pessoa vai ter custo. Demitir a pessoa vai envolver uma série de coisas que não foram mapeadas na empresa. Demitir a pessoa vai envolver lealdade, confiança, que uma máquina não pode te entregar, não pode te dar. Demitir a pessoa vai significar que ele tem que abrir uma porta para confiar em outra pessoa, criar um vínculo de lealdade, porque no momento que ele precisar se ausentar da empresa, ele precisa saber que tem alguém cuidando do caixa dele como se fosse ele. Então, percebam o quão tênue a relação de que a gente possa dizer, ou seja, vamos demitir as pessoas e implantar um sistema de gerenciamento, automação e inteligência artificial. Gente, não é isso. A entrega de valor, ela vem para quê? Para que aquele processo que deveria ser feito manualmente, ou seja, procurar as mensagens que deixaram de ser vistas no WhatsApp, eles passam a ser categorizadas e analisadas por uma IA, que entrega em uma planilha ou banco de dados, que gera um gatilho que vai chegar para alguém cuidar. Ponto. Percebem? Então, é isso que a automação e a inteligência artificial passam a fazer, nos ofertar que os pontos críticos do nosso negócio, eles possam ser monitorados. Ao mesmo passo que eu estou trabalhando com outro fluxo que faz com que eu monitore, né? Ou seja, as minhas conversas, as minhas interações, todas eu vá monitorando, criando um grande cérebro para mim. Então, ou seja, eu faço interações diárias em grupos de ajudas e mentorias e tudo, e isso fica armazenado, né? Um fluxo de armazenamento. Eu não gosto de escutar áudio, então esse aqui é o meu fluxo que eu leio áudio. Então, tudo que chega para mim de áudio, ele é transcrito e eu recebo no WhatsApp o áudio transcrito. Então, eu tenho o meu transcritor de áudio. Então, isso para mim facilita a vida. Como é que chega essa mensagem de áudio para mim, por exemplo? Ela chega assim, ó. Você recebeu um áudio de, né? Ou seja, o Gessé Freitas, né? Fazendo testes aqui, hora tal, transcrição, para poder escutar o que está acontecendo. Eu vou ler o que está acontecendo. Então, ou seja, não há aquela necessidade de urgência, ou seja, é um aplicativo de mensagem. Eu recebo o áudio, eu não preciso parar, eu estou com 3 telas operando, eu passo ali, vou lá, verifico, recebo, né, a chamada, verifico, passo o olho, ok. Tem importância? Não tem? Né? Reclassifica. Se não, matriz de Eisenhower, questão de tempo, urgência, né? Ou seja, delegação de tarefas nesse contexto. Então, isso eu quero trazer para vocês que,
com um agente pessoal, digamos assim, começa também a operar e começa a trazer para vocês ganho de produtividade. Percebem? Então, assim, tudo que eu estou lendo na internet, por exemplo, tudo que eu estou vendo, tudo que eu estou procurando na internet, eu consigo me ambientar, eu consigo colocar isso dentro de um grande cérebro, por exemplo? Sim, basta que tu passe a ter o comando. Então, esse comando pode vir por uma planilha de Excel, uma planilha de Google Sheets, pode vir com os links, vai ser recebido o link vai ser colocado na estrutura de automação, vai ser scrapado ali, ou seja, fazendo o scrapping do site, pegou todos os dados, joga na IA, sumariza, né, ou seja, faz a vetorização, troca, fica guardado no banco de dados. Tu fica com o teu celular, tu fica lá operando, e sim, daqui a pouco tu pergunta, o que eu sei sobre ciência de foguete? Ponto, entendeu? Tu leu em algum momento, tu fez a documentação, tu salvou aquilo ali, tu mandou para ti um link, por exemplo, entendeu? Estou dizendo assim, tu pode preparar, por exemplo, um ambiente onde um e-mail está fazendo uma escuta de tudo que tu manda por esse e-mail, existe um processo de automação que está lendo esse e-mail, uma IA que está interpretando esse e-mail, e a partir desse momento ele está, né, fazendo gatilhos de automação, para que possa facilitar a tua vida. Então, leitura de banco de dados, interpretação de dados, análise de dados, ou seja, tudo que nós podemos hoje, né, trazer para que a gente possa melhorar os nossos processos, isso está sendo feito. Agora, vamos pensar assim, aquele grupo de supermercado, né, que está operando ali, né, vendendo em 5, 6 grupos ali, que são muitas mensagens por dia, não querem perder nada, ao mesmo tempo ele tem que entrar em contato com aquelas pessoas ali. Então, dentro dos próprios grupos, fica mais fácil de fazer isso. Como eu fomentei com vocês, existem empresas que vendem disparo, que fazem aquela movimentação toda. Só que imaginem vocês, enquanto empresários, consultores, né, fazendo o trabalho de vocês, vocês digam assim, olha, pega aquela empresa X, faz o disparo com aquela empresa, e aí a campanha vai se basear em cima daquilo. Beleza, perfeito, legal. Determinado momento, a meta banha o chip, a operação acaba, tu investiu 5, 6, 10 mil reais numa campanha, em um número de telefone, que não recebe mais contato nenhum. Então, ou seja, teu custo de aquisição foi às alturas, o teu ROI não vai ter, ou seja, a tua movimentação toda que está acontecendo está sendo perdida. Então, isso precisa ser levado a termo também de pequenos empresários, para que eles tenham cada vez mais o quê? Retorno sobre o investimento que eles estão fazendo, e ao mesmo passo que conheçam a sua base de clientes, conheçam os seus leads, não conheçam os seus clientes mais a fundo, digamos assim. É melhor que a gente venda para o nosso cliente mais do que a gente tente fazer uma aquisição de um próximo cliente. Então, o que eu preciso fazer? O que eu faço? Com aquele grupo de supermercado, por exemplo, que a gente está operando, né, fazemos uma pequena campanha aonde nós conhecemos, por exemplo, só quem compra, quem trabalha, quem interage no grupo, por exemplo, é só a mãe, a dona da casa. Então, ela vai ali, ela pede para fazer compra, né? O supermercado ali, aquele mini mercado, tem aquele sistema de entrega, paga na hora que está chegando, que está recebendo, aquela situação toda. Então, as pessoas já têm os seus hábitos de consumo. Pum, marquem que isso é importante. Pessoas e hábitos de consumo. O que isso nos diz através de hábitos de consumo? Se eu estou conversando e eu tenho hábitos de consumo, eu consigo gerenciar melhor o meu estoque. Porque eu passo a ter em estoque o que as pessoas estão pedindo praticamente em tempo real ou em 48 horas, dependendo da logística que está acontecendo. Então, percebam como eu consigo operar tanto o meu giro de estoque, quanto eu consigo operar o meu ponto de ruptura, somente com comportamento do consumidor, ou seja, conhecendo os gostos dele. Como é que se seria feito, digamos assim? Eu interpreto que ele está pedindo feijão, eu posso dizer, ou perguntar se ele quer feijão na marca Isabela, marca Tio João, marca Cordilho, enfim, né, são marcas, né, de feijão, e né, Isabela também não passa, mas assim, N marcas, mas que eu passo a conhecer esse comportamento. A inteligência artificial passa a fazer esse monitoramento, categoriza essas saídas para nós e larga no banco de dados. O que acontece? Eu passo a interpretar, por exemplo, dados de 30 dias, e nesses 30 dias as pessoas, por exemplo, não pediram feijão São João, pediram feijão Tordilho. O que fica mais óbvio, digamos, para que a gente faça? Se ele não comprar feijão Tordilho comigo, vai comprar feijão em outro local, porque eu não tenho, é uma questão de gosto, preferência, cestas econômicas, digamos assim, na questão de economia, né, de mercado, tanto oferta quanto demanda. Então, eu preciso fazer com que isso chegue até a gôndola, para que ele tenha essa movimentação. Gente,
Em pequenas conversas, nós somos capazes de identificar tendências. Essas tendências, se bem analisadas, elas são capazes de nos ofertar muitos dados. Esse é apenas um que a gente está conversando agora. A partir dessa interação que está acontecendo com esses grupos, né, ou seja, nós já sabemos que eles têm preferências, eles têm gostos, eu também passo a analisar quais são os horários que estão acontecendo essas conversas. O que me diz isso? As pessoas estão conversando comigo sempre, 8 horas da manhã, 8 horas da manhã, ou estão conversando comigo 10 horas da manhã? As pessoas estão conversando comigo às 4 horas da tarde, ou estão conversando comigo perto da hora do mini mercado fechar? Percebe? Gente, mas por que isso é importante, digamos assim? É importante para que a gente possa estabelecer a cadeia logística de entrega. Então, se as conversas estão acontecendo em determinados horários X, e eu quero melhorar o meu sistema de entrega, e eu quero poder sair com um caminhão cheio, o que eu passo a fazer? Até determinados tipos de horário, eu passo a ter campanhas para que as pessoas comprem até aquele horário. Então, eu forneço, por exemplo, cupons de centavos de desconto para comprar até a hora. Então, se o pedido da pessoa chegou até as 10 horas da manhã, ela vai ter X reais de desconto, digamos assim. O que isso me ajuda? Me ajuda a colocar a mercadoria no caminhão, que vai sair a 1h30 para fazer a entrega. Ao mesmo tempo em que eu faço o quê? Que eu tenha giro, que eu movimente e que eu consiga estabelecer o meu volume de estoque. Porque isso também me ajuda a quê? A mensurar, né? Ou seja, o meu estoque não está parado, o meu estoque passa a ter giro. Eu também consigo fazer com que as pessoas se acostumem a ter prazos para fazer pedidos e, ao mesmo tempo, elas também ficam esperando que aquilo aconteça. E eu posso trabalhar em cima dessa expectativa, eu posso gerar escassez nessa expectativa e, ao mesmo tempo, passo a lucrar mais. Gente, pequenas mensagens que nós estamos conversando, somente analisando mensagens, analisando horários de mensagem que estão chegando, nós conseguimos fazer com que identificar os comportamentos, melhorar o estoque, giro de estoque, ponto de ruptura, logística, situação e rotas de entrega, que vai fazer com que eu gaste menos combustível. Então, assim, começa a entender o que está acontecendo nesse mundo, digamos, da automação, neste mundo da inteligência artificial. Pequenas ações, elas passam a gerar pequenas ações, elas passam a gerar grandes impactos, né, na cadeia de estrutura. Eu estava conversando mais cedo, assim, né, num grupo que eu faço parte ali, né, de supermercados, enfim, o problema que tem das mercadorias estarem, né, vencendo na gôndola, por exemplo, assim, tá? Então, traçamos ali uma estratégia, conversamos, vamos marcar uma reunião, né, para poder viabilizar um mínimo produto viável. Mas, nesse sentido, o que passa a fazer muito sentido dentro da estrutura? A análise do quê? A análise de uma curva ABC de validade. Dentro da curva ABC de validade, uma análise dos itens que têm menor giro. Os itens que têm menor giro tendem a ter a validade expirada, ou seja, ficarem na prateleira. A partir do momento que se identifica na curva ABC de validade os itens que têm menor giro, se montam o quê? Gatilhos de controle com formulários para determinados tipos de pessoa dentro do supermercado, para que façam as análises das gôndolas e retornem essa movimentação, essa informação, através do mesmo formulário. Então, percebam que eu consigo gerar uma estrutura de formulário automatizada que chegue, né, vamos falar assim, não no celular, mas que chegue ali no pad, né, ou seja, no aplicativo de trabalho, né, daquele supervisor, digamos. Isso chega para ele consegue se deslocar até a prateleira, checar o produto, conta quantos produtos tem, devolve essa informação para a central de automações, a central de automação processa isso, gera um relatório e entrega para a equipe de marketing. A equipe de marketing vai automaticamente pegar isso, largar nas redes sociais, ou seja, fazer uma campanha de escassez, uma campanha de promoção, né, uma campanha de queima de estoque, seja o que for. Mas nós estamos trabalhando com o quê? Com processos. Nós olhamos para o futuro, tiramos um prazo, né, digamos, para trás, ou seja, para chegar no presente. Então, se eu tenho, por exemplo, um vencimento de mercadoria dia 30, eu sei que o meu comercial, o meu marketing precisa de 2 dias para criativo. Então, eu preciso entregar isso para eles lá no dia 25, por exemplo, porque eu tenho que ter tempo para rodar a campanha. Eu vou trabalhar com uma margem do dia 20, ou seja, quer dizer que eu tenho que fazer uma análise do dia 15. Gente, trabalhando com isso, eu também sei, nessa operação, trabalhando com estoque, qual é o giro que o produto tem dentro do supermercado. Então, por exemplo, esse produto ele tem um giro que a compra dele é feita 10 produtos por dia.
eu tenho mais 20 dias no mês para operar. Então, por exemplo, que eu tenha 200, mas eu vou ter 400 em estoque. Essa análise e esse insight, na verdade, ele vai ser dado não por inteligência artificial, mas por regras simples de cálculo. É giro de estoque, é consumo por dia, só que isso precisa de um gatilho para que seja feito. Qual é o gatilho que a gente vai operar? Por exemplo, todo dia 15 eu vou rodar a automação. Todo dia 20 eu vou fazer o formulário de preenchimento. Todo dia 21 o formulário de preenchimento tem que ser preenchido na plataforma, né, do celular, do tablet, enfim, para que eu possa receber essa movimentação dentro da estrutura do setor comercial, entrar em contato com o marketing, ou seja, tudo já automatizado, e a campanha ser publicada. Inclusive, dá para publicar a campanha de forma automática também, tá, gente? Então, assim, são N situações que eu quero trazer para vocês que passam a gerar valor, né, na ponta. Para quem? Para o cliente. Pensem comigo assim, eu não conheço, por exemplo, a família dessa mãe que está comprando sempre comigo. Embora a nota fiscal, a maquininha que chega lá na casa, né, da pessoa, ela está lá com o CPF do marido. Eu não conheço. E aí eu sei que nessa casa moram, por exemplo, 5 pessoas, porque o que ela compra de rancho é um volume para 5 pessoas. Consigo analisar isso também. Ou seja, determinadas pessoas consomem determinados tipos de alimento, que tem uma alimentação balanceada assim, 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 ou seja, a dieta nutricional, digamos, do que está acontecendo, e com base nos gostos e preferências dessas pessoas, é analisada e montada, por exemplo, uma ficha técnica nutricional que vai dizer as necessidades que ela tem. Aquilo está condizente com o que ela está comprando? Óbvio que não. Se ela comprou 4 quilos de feijão, comprou 20 quilos de arroz, essa casa, sinceramente, não mora 2 pessoas, entendeu? Então, por quê? Porque essa pessoa está fazendo compra todo mês desse mesmo volume. Eu passo a ter o quê? Um indicativo de que nessa casa existem mais pessoas. Agora eu quero saber, eu quero conhecer qual é a minha base. Então, por exemplo, essa pessoa tem um filho de 24 anos, e esse filho de 24 anos vai morar sozinho. Esse filho de 24 anos que vai morar sozinho, ele vai comprar onde, gente? Ele vai comprar nesse mini mercado ou ele vai comprar no mini mercado que fica perto da casa dele? Gente, se a pessoa tem um atendimento, um relacionamento, uma coisa bacana, e ela sabe, por exemplo, que eu tenho uma rota logística que atende ele na casa dele, ele vai comprar comigo. Ele vai ficar sendo. Por quê? Porque é uma questão de fidelidade. A minha mãe já comprava com esse mini mercado entrega na minha casa. Então, é uma facilidade que eu tenho. Eu não tenho que sair cansado do trabalho, chegar às 18 horas, entrar no mini mercado, pegar fila, entendeu? Ter problema de pagamento, não tem nada disso. Então, só que como é que eu vou identificar que essa pessoa não mora mais nessa casa? A partir do momento que eu consigo fazer uma campanha dentro dessa própria movimentação de base de números que eu tenho, nós fazemos, né, ou seja, uma campanha de preenchimento de formulários atrelados a campanhas, se pega esses números que nós temos, se leva para uma campanha de Facebook, uma campanha de Google Ads, que essas pessoas sejam atingidas diretamente, né, por esta campanha, né, de melhoria de dados, de qualificação de dados. Então, ela entra ali e passa a preencher, né, ou seja, eu moro na Rua Santana, no bairro João da Penha, eu estou no número 47. Opa, eu tenho 4 pessoas que moram neste mesmo endereço. Então, são 4 pessoas que fazem parte da mesma conjunção familiar, digamos assim, percebe? Então, eu já passo a identificar que existe uma família com 4 pessoas naquele movimento ali, naquele cenário que está acontecendo ali. Perfeito. Então, ou seja, eu começo a deixar aquilo no banco de dados armazenado e passo a fazer uma análise sobre aquilo ali. Então, só que daquilo ali, somente uma pessoa compra. As outras 3 não movimentam. A partir do momento em que uma daquela base, daquelas pessoas, passa a comprar comigo, eu passo a fazer o quê? Opa, ele está comprando comigo, mas está em outro local. Então, o que eu posso fazer agora? Ou seja, como é que está o mapeamento dos consumos dos meus produtos nos bairros que eu tenho agregado? Percebem? Então, assim, eu posso, com base nisso, dizer, eu vou atender e posso fazer uma campanha de penetração em outros bairros também, porque eu passei a identificar que existem necessidades que estão deixando de ser atendidas em outras localidades. Eu posso, por exemplo, também montar capital, né, ou seja, adquirir capital para fazer o investimento e criar um outro mini mercado numa zona adjacente a que eu opero. Ou seja, então eu atendo mais 2 localidades. Então eu fico centrado
atendo aqui, passo a fazer, né, aquela movimentação, né, tipo aquele, o perfil aquele, né, do ímã, assim, de atrações. Então, eu amplio a minha área de atendimento, por exemplo, mas com o quê? Com simples análises de dados, com simples conversas, digamos assim, que a gente está operando. É claro que isso tem que fazer sentido em nível de faturamento, né? A gente não está falando de, né, pega as conversas hoje e amanhã faz. Não, e vai existir o quê? O cruzamento do faturamento, de quanto que esse canal de vendas ele está propiciando, tá? De retorno, por exemplo, assim, de movimentação, vai fazer o quê? Vai trazer um trabalho e identificar que este canal de vendas representa X% do faturamento de todo o mini mercado, vai poder identificar, por exemplo, assim, que quem vai comprar no mini mercado está pagando por Pix, cartão ou dinheiro, mas neste momento, esse canal de informações aqui, esse canal de vendas, ele paga praticamente em débito ou Pix, então ele tem um giro, né, muito mais rápido de dinheiro, que é o que importa para o pagamento nas nossas contas, pagamentos na parte financeira de contas a pagar. Então, gente, percebem que tudo que a gente está conversando aqui passando por uma análise de fluxo, é possível que seja feita uma entrega de valor. Então, esses como eu digo assim, são muitas informações que a gente, como consultores, ou seja, como empresários também da área de consultoria, nós precisamos, né, passar sobre, né, essa situação, ter os nossos olhos voltados para isso, e que em determinado momento a gente saiba buscar essas ferramentas. Então, ou seja, nosso trabalho hoje tem se concentrado em quê? Em trazer informações para vocês, para que vocês possam ter informações, saber se situarem no meio, né, do que está acontecendo e dizer o seguinte, olha, tem um rapaz no grupo lá que sabe que isso aqui funciona, tem como fazer, né? Ou seja, não é mais impossível, digamos, tá? Antigamente, os nossos sistemas legados e tudo, eles eram fechados para fins de qualquer integração, digamos, né? Hoje nós temos integração por webhooks, por APIs, integração por chamadas. Hoje nós temos já, né, robôs que fazem preenchimento de tela, então trabalham com esse cenário e vem tudo que tem acontecido. Gente, não vou dizer para vocês que não tem limitação, tá? Mas as limitações ficaram muito poucas e ficaram muito atreladas a um ambiente muito restrito do profissional que está operando. Ou seja, se ele é um profissional que não tem conhecimento, obviamente vai ser restrita as opções dele. Se ele é um profissional que tem mais conhecimento, o mundo se expande. E não necessariamente, gente, vocês estão vendo aqui na tela, tudo isso aqui é automação com IA. Eu tenho IA onde? Para tratar o meu texto, tenho IA para fazer uma movimentação de classificação de intenções, e o resto é puramente automação, é ligar gatilhos, né? Ou seja, no que nós estamos trabalhando, né? Digamos assim. Bom, aqui já encerrou. Vou trazer para vocês aqui, ó, uma outra situação. Esse aqui eu consigo operar. Então, por exemplo, assim, essa operação que eu vou mostrar para vocês, ela estava trabalhando nela hoje. Perfeito. Aqui. Deixa eu pegar aqui. Então, temos aqui. Temos aqui. Peraí. Aqui. Então, gente, como é feito, tá? Essa integração, digamos assim, de tudo que está acontecendo, tá? Então, não vou deixar vocês curiosos também. Existe um servidor chamado Evolution Manager. Esse servidor, ele conecta as instâncias, que são os WhatsApps, né? Ou seja, que nós trabalhamos. Então, já viram que eu gosto de nome nerd, né? Então, assim, tem a minha instância, depois temos o Gandalf, Bumblebee, Megatron X9, temos a Arnold, que é um treinador maromba, né? Ou seja, então, estamos trabalhando com vários aqui. Eu vou pegar essa movimentação aqui, ó, dessa instância aqui, que é uma clínica de estética. Eu vou mostrar para vocês algumas situações. Deixa eu colocar aqui. Perfeito. Então, agora deixa eu interagir com ela aqui. Então, está ativa, perfeito. Então, eu vou passar aqui
Deixa eu ver aqui, passar para vocês, passar para cá. Então, assim, o que eu estava operando, o que eu estava trabalhando, né? Então, assim, eu estou vinculado com o agente Gandalf aqui, tá? Então, eu vou compartilhar essa tela aqui, né, rapidamente, assim, com vocês. Então, assim, nesse cenário do que está acontecendo aqui, eu tenho, por exemplo, agora eu trabalho para uma clínica de estética, aonde eu estou operando, né, para trazer as informações, enfim, né, ou seja, trazer a foto do antes e do depois, junto com a movimentação. Então, ou seja, as pessoas para que trabalhem nesse sentido, ou seja, para que possam conversar, enfim, tudo mais, precisam, né, ter noção do que está acontecendo de antes e depois, né? Então, aqui, ó, eu vou conversar e vou pedir, por exemplo, boa noite, né? Então, começa aquela interação, começa aquela movimentação. Deixa eu diminuir aqui. Vamos ver aqui se nós estamos com a execução acontecendo. 8h42, 8h44. Deixa eu verificar. Aconteceu a movimentação. Deixa eu ver qual foi o erro. Parâmetro. Aqui. Então, vamos ver o que está acontecendo aqui. Percebeu a movimentação. Percebi. Tá. Então, perfeito. Então, não quero. Aqui é a estrutura de recepção de mensagem. Aqui é o trabalho onde eu vou pegar, né? Ou seja, eu vou solicitar as imagens e os serviços ali do que está acontecendo. Aqui, tratar esse erro aqui. Deixa eu ver, o primeiro passou? O primeiro passou. Então, ou seja, aqui eu estou interpretando com a IA uma resposta, né? Que ela está me passando, ela está me dizendo, ó, que é isso aqui que está acontecendo. Eu vou receber essa imagem aqui dentro do meu fluxo. Aqui eu vou fazer uma extração de base 64, vou trazer o código para tratar somente a mensagem e vou conseguir fazer o envio, digamos assim, tá? Então, aqui ele não está recepcionando, por exemplo, dois fluxos aqui. Então, eu vou testar, vou verificar o que pode estar ocorrendo. Então, vamos verificar. Agora, a movimentação. Ok. Deixa eu trazer para cá. E é assim, gente, tá? É teste em cima de teste. Ele está rodando. Tá perfeito aqui. Vou vincular para poder fazer o teste. Vocês podem ver que a movimentação passou a acontecer. Tá? Então, recebi a primeira mensagem, então, ou seja, agora eu preciso fazer um tratamento dessa mensagem. Então, aqui, ó, interpretei um boa noite, né? Ou seja, o fluxo que eu estou testando já está operando nesse sentido, já tem um pré-comando pré-definido, eu já recebo aqui e agora eu vou começar a fazer o tratamento de antes e depois. Agora pensem assim, tá? Imaginem agora uma situação em que nós temos, tá? Clínica que trabalha, por exemplo, com ortodontia, clínica que trabalha com sorrisos bonitos, arrumando dentes, enfim, tudo mais, tá? Eu quero consultar, por exemplo, um produto específico, né, um procedimento estético específico. Então, ou seja, eu vou encaminhar exatamente aquilo que eu quero, que eu desejo. Perfeito? Nesse sentido, a gente vai operar para entregar esse valor para o cliente. Só que pensem assim, tá? Muitas vezes, né, o empresário que está operando ali naquela dor, digamos, de atendimento ali, ele não quer que uma IA atenda para ele não quer que uma IA faça todo o trabalho para ele. Ele quer resolver um problema que é o quê? A recepção e o fluxo de mensagens. Ele não quer ficar perdido mais, ele não quer ter mais cliente reclamando que não foi atendido, cliente reclamando que foi mal atendido, entendeu? Então, assim, a IA, ela vem se posicionar, ou o agente de atendimento, ele vem se posicionar para que exista um padrão de interpretação, que nem a gente conversou no início ali, né, sobre os procedimentos, sobre como o cara é, como ele se comporta, né, uma tradução, por exemplo, de um traço de personalidade que a gente possa colocar para que aconteça aquela interação ali. Então, o agente de atendimento, ele vem trazer não a personalização, mas vem trazer esse padrão de atendimento de uma forma
pré-determinada, personalizada, dentro da estrutura da clínica, né? Ou seja, do barbeiro, da clínica de estética, da clínica de dentista, sério, assim, ó, onde nós temos sistemas de agendamento, digamos assim, tá? Propriamente dizendo, lá no Lava Jato, né? Num restaurante que tem por agendamento, então, tem esse tipo de situação. Agora, eu estou tratando essas mensagens, elas chegam para pessoas. Só que essas pessoas estão deixando de atender, e não muitas vezes por maldade, né? Ou seja, ninguém erra porque quer, digamos, errar assim, mas passa despercebido. Então, como eu comentei com vocês, a mensagem passou, sumiu, beleza, morreu. Então, entendam que tudo fica interligado, percebem? Quando eu faço, né, uma interligação do meu fluxo para as mensagens que eu quero, né, interpretar que são importantes, dentro de um contexto onde eu faço uma campanha para receber muitas chamadas, ou seja, receber muitas ligações ou receber muitas informações, eu preciso estar preparado para receber e não deixar ninguém escapar. Então, eu não vou gastar dinheiro só com a campanha de marketing, eu preciso também me posicionar para reter esse cara comigo aqui. Quando eu faço esse fluxo de entrada, eu passo a reter essa informação, eu deixo ela guardada, eu faço a movimentação de análise, reconheço a intenção, jogo num Trello, jogo num CRM, entendeu? Onde ele vai estar fazendo um acompanhamento ali de que esse cara está frio para morno, digamos assim. Então, como ele já começou um contato comigo naquele sentido, determinado tempo, 2 dias depois, por exemplo, eu posso chegar e dar oi, eu posso mudar um áudio, entendeu? Ou seja, mas eu não, né? A automação vai fazer um áudio com a minha voz, com a voz do empresário, com a personalização da empresa nesse sentido, nessa estrutura. Então, isso vai passar a dar aquele contato ali. Identifica-se que a pessoa foi procurar um procedimento de estética, um procedimento, né, de alguma coisa. Então, assim, notamos que você está interessado no procedimento assim, assim, gostaríamos de saber mais, como eu posso te ajudar. Né? Naquele momento, faz o gancho, né? Ou seja, bota uma pessoa para conversar contigo ali, gostaríamos de marcar 15 minutinhos, 20 minutinhos, entender melhor a sua demanda, aquela coisa toda, e deixa. Então, ou seja, não houve resposta, tá? Então, ele começa a cair naquela linha de atendimento, ou seja, tem gente que está subindo porque a conversa está ficando aquecida e tem outras que estão descendo porque a conversa não está progredindo. Isso vai ser normal, entendeu, gente? É assim que funciona, né? Oferta e demanda, ou seja, no momento era para mim, agora não é, então a gente opera nesse contexto. Mas a gente vai conseguir ir identificando isso e tratando e tendo fluxos para isso. A partir do momento em que eu consigo conversar, classifico, passo para um lead morno a quente, digamos assim, né, na estrutura, eu recebo outro tipo de conteúdo. Eu começo a nutrir a minha base de outra forma, eu começo a gerar outros conteúdos, gerar outras imagens, eu começo a trabalhar com campanhas de 7 pecados capitais, por exemplo, né? Então, são clínicas de estética, é questão de orgulho, é uma questão de inveja, eu quero ser mais bonita que ela, é uma questão de eu quero me sentir bem com o meu próprio corpo, uma questão de autoestima, né? Ou seja, enfim, nós trabalhamos com esses gatilhos na estrutura e entregamos essas copies dentro do que nós estamos conversando para a equipe de marketing da empresa. Né? Então, né, nos grupos que eu administro, assim, né, como eu comentei com vocês ali, os nossos agentes, nós temos, por exemplo, um agente que administra grupos de musculação, e no grupo de musculação, os insights que ocorrem, na verdade, né, eles ocorrem assim, orgulho, né, é 90%, inveja 85% a 80%, luxúria 70% e preguiça 40%. Então, eu não posso operar no pecado da preguiça com quem tem disciplina, com quem levanta cedo, com quem faz cardio, com quem come marmita mesmo fria, com quem segue a dieta. O cara não é preguiçoso, ele tem constância, ele tem disciplina. O que eu vou trabalhar? Qual é o gatilho que eu vou trabalhar com esse cara? Fique cada vez melhor, seja melhor que a sua versão de ontem, né? Ontem é ontem, hoje eu não preciso superar ninguém, só superar a mim mesmo. Então, seja, aquele sentimento de que empoderamento, de que você pode, você, né? Ou seja, é só mais um treino, é só o treino de hoje, sabe? Tá pago. Então, aquela coisa que vem acontecendo. Só que, gente, tudo isso está pronto. Esses insights são gerados automaticamente, são entregues para essa organização trabalhar e ela opera nesse contexto, montando as campanhas dela. Tem produtos de emagrecimento que nós vamos trabalhar com o pecado da preguiça e também o quê? Com o pecado da avareza. Então, as pessoas que são, né, estão esperando chegar ao final do ano para um milagre, digamos assim, elas vão trabalhar com a preguiça, vão trabalhar com a escassez, vão trabalhar com a avareza, porque elas querem resultado rápido, tá? Então, tem que ser um negócio que tenha alto retorno. Então, ou seja,
compre o kit esqueleto, entendeu? Tal, e vai emagrecer 8 quilos por mês. Pô, é uma campanha e tu vai fazer com que isso aconteça, entendeu? Então, é isso que a gente vem operando nesse contexto de automações, mas com inteligência artificial para entregar esses insights, né? Ou seja, eu operei também com uma empresa dentro da estrutura de análises de atendimento deles, aonde os padrões foram identificados de muito satisfeitos e insatisfeitos, foram identificados os clientes que mais abriram o chamado, os problemas que mais aconteceram e foi direcionado um canal de correção para isso. Então, faça vídeos para orientar os clientes de como fazer o procedimento X. Então, só que tudo isso nasceu dentro de uma análise com inteligência artificial. Ou seja, foram formatados 4 agentes, esses 4 agentes trabalharam. Gestor de manutenção, um gestor, né, de análise, de um analista de qualidade, um analista de atendimento, né, e um especialista em análise e insights. Então, tudo isso foi operando, digamos assim, para que a gente pudesse ter, né, como é que eu vou dizer, esse sucesso, né, nesse pequeno começo, né, da automação da empresa ali, agindo exatamente onde é um ponto super importante, que é a satisfação do cliente. Né? Então, gente, eu não tenho muito mais, né, que conversar com vocês hoje, vou deixar aberto aqui para perguntas, e aí sim, né, 5 para as 9 já, foi um prazer estar com vocês e, né, falar um pouco sobre o que nós estamos fazendo aqui, o trabalho que a gente vem desempenhando também, mostrar um pouquinho para vocês. Quando tiver as coisas, esse problema, esse agente de estética tiver mais formatado, eu vou deixar no grupo lá, para que vocês possam testar também, tá? As análises, os insights também ali, eu vou deixar, só preciso, né, cortar algumas informações que ele não pode publicar, mas eu vou deixar com que vocês também façam uma interação com eles. Vou deixar o treinador maromba lá no grupo, lá para vocês conversarem, terem dieta, terem treino, musculação, enfim, então podem interagir com ele também. Então, fiquem à vontade, né? Então, se vocês tiverem perguntas, sintam-se à vontade. Opa, boa noite, meu brother. Boa noite. Perguntas não tenho não, mas só agradecer aí por compartilhar esse conhecimento aí. Deu várias ideias aqui já, vários insights agora também que eu Que peguei. bom, que bom. A primeira aula aí que tô assistindo, é a primeira que você tá fazendo ou já teve outras antes? Não, tem uma linha mais voltada para como eu posso ajudar dentro do canal do YouTube lá, que nós passamos, né, por várias estratégias de negócio, e agora as estratégias agora estão sendo colocadas em prática, né, junto com a ferramenta da automação. Tá? Então, ou seja, teve a primeira série, que foi toda a movimentação de estratégias para ajudar, ou seja, como eu posso te ajudar a vender mais. Agora nós estamos botando em prática a segunda fase do projeto, que é, com a automação, com a inteligência artificial, agregar valor para que aquelas estratégias possam ser validadas. Então, por exemplo, lá eu trabalhei com 3 empresas lá, né? Três cenários, digamos assim, de empresas. Trabalhei com uma empresa que é uma confeitaria, né? Produz, né? Como é que chama? Fudges. Produz fudges, são pequenos bolos de chocolate, assim, cremosos, tá? Então, produz fudges. Trabalhei com uma prestadora de serviço, que é uma agência de marketing lá, e trabalhei com uma empresa de e-commerce, de roupas, enfim, tudo mais, uma loja de roupa física que, né, também trabalha com e-commerce. Então, todo o tempo, acredito, se não me engano, são 12 vídeos que tem lá, então acho que tem quase 16 horas de treinamento lá. Nós passamos do zero, praticamente, a estratégias de como vender mais com essas 3 empresas, que se colocam nos segmentos de pequenas indústrias, né, ou seja, pequenas padarias, confeitarias, né, produção própria. Passamos por agência de marketing, que é a prestação de serviço mesmo, né? Então, ou seja, tudo que for ativo e envolva a prestação de serviço, eu tentei traduzir para uma questão de agência de marketing, e a questão de cenário de vendas, né, no Simples Nacional, para essa empresa que trabalha com roupas, calçados, enfim, então, ela quer se lançar no digital, só que com estratégias, né, para que isso possa ser sustentável, tá? Então, lá no canal do YouTube, lá tem essa série de vídeos lá, e agora a gente vai formatar essa para lançar essa série agora, de como a gente pode estar ajudando, né, vocês a maximizar as vendas com automação. Ah, então, saquei. Então vou correr lá para acompanhar vocês aí. Valeu, obrigadão, obrigadão, Valeu, obrigadão. obrigadão. Mais alguém? Então tá, gente. Então, né, agradeço vocês, né, agradeço a presença de todos vocês aqui, a primeira que a gente está fazendo.
Assim que sair a movimentação do canal lá, já coloco o vídeo ali nas redes sociais. Então, agradecer a todos vocês. Então, meu nome, como vocês já sabem, é GC Freitas, né? Sou consultor estrategista de negócios, trabalho com essa parte também de entrega de valor com automação. E com inteligência artificial, a gente tem aqui, né, procurando trazer para vocês aí mais algumas novidades. Então, acompanhem no grupo lá e não percam que é só o início. Então, forte abraço para vocês. Até mais. Boa noite.